Olá, eu sou o Fernando Gabriel, do Departamento de Projetos e Desenvolvimento da Unil, e nós vamos bater um papo porque eu estou fazendo eh, essa transmissão ao vivo e tem algumas pessoas do grupo Seminário Unil que estão eh, fazendo perguntas, questionamentos, então é uma coisa mais descontraída, na verdade é para tirar dúvida. O objetivo do nosso bate-papo é em função de um trabalho que nós estamos realizando aqui na Unil nos últimos 7 anos e que ainda percebo uma falta de conhecimento do ponto de vista as pessoas não conhecem o trabalho que a Unil desenvolve com relação à aplicação de produtos, suporte técnico, suporte a projeto, que é a área que eu atuo, os nossos seminários, o próprio grupo seminário, tanto no Facebook, né, como o canal do YouTube que nós temos. Então ali tem alguns vídeos, tutoriais. Nós temos ainda uma apostila. Deixa eu jogar aqui. Nós temos uma apostila que eu compilei ela, acho que seja em 2000. Ela é Fundamentos e Conceitos Elementares do Áudio. Então, essa apostila está disponível. Tem o link no grupo seminário, ela está disponível no website da Unil. Então, tem muitas informações aqui, o que é básico, né? O que é básico para que você possa compreender, né? E bacana que no final tem aqui várias perguntas que ajuda a fazer uma revisão, né, do que foi apresentado na apostila. Uma outra coisa para quem já tem o conhecimento, que é instalador, você que é da loja, né, você que é um parceiro da Unil, e que tem pouca experiência com relação à parte de instalação, nós temos também no website da Unil é, esse material que é Princípios Básicos para a Suspensão de Sistemas de Som. Aqui vamos colocar algumas informações coerentes, né, e fundamentais para que você possa fazer uma instalação de um sistema de som suspenso. Então aqui pode ver aqui, ó, como que faz a fixação do cabo de aço, que tipo, o peso para cada cor, né, de cinta, fator de carga, de segurança, que é fundamental, algumas dicas de como você pode é, ganhar o apoio e passar a informação correta para o cliente. Porque muitas vezes o cliente, e sei da dificuldade que para o lojista, convencer o cliente final, o pastor, o padre, o dono de um estabelecimento, de que precisa de uma mão de obra qualificada para fazer a instalação de um sistema. Então, algumas igrejas se utilizam de mão de obra voluntária e coloca essas pessoas para fazer a instalação. Até para estas pessoas, esse material ele vai ser muito útil, né? É, Já adiantando alguma coisa, nós vamos trabalhar com base nesse material que acabou se tornando um catálogo. Eu não gosto de chamar desta forma, mas um catálogo. É, e é o que nós vamos tratar, né, no aqui nesse nosso bate-papo. Então aqui é a apresentação, como que a Unil apresenta seus projetos, né? A Unil tem um departamento de suporte técnico ao cliente, cliente final. Você quer fazer uma instalação, você precisa de um suporte técnico do fabricante, e qual que seria, como que esse fabricante pode te ajudar a dar uma solução para a sua necessidade. Então,
É, eu até brinco assim nos workshops, não se vende pastel. Não, eu quero um de frango, eu quero. Não. Então, cada situação, cada aplicação, cada igreja, cada ambiente, ainda que seja com as mesmas características, com o mesmo tamanho, altura, largura, profundidade, seja a mesma denominação, nós sabemos que o comportamento, por exemplo, na mesma igreja vamos pegar uma igreja evangélica que tem o culto de jovens, né? É diferente de um culto de Santa Ceia, né? É, o louvor, né? A forma da ministração da palavra é diferente. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos. Por quê? Porque vai chegar um momento, né? E de modo geral, isso é cultural no nosso país. A pessoa fala assim: olha, mas eu vi numa igreja 2 caixinhas de line array, né? E eu queria o mesmo som daquilo lá para mim porque eu gostei da igreja de um amigo meu, enfim, né? É, ou, olha, não, só 2 caixinhas resolve para mim. Então, o que que acontece muito, né? Às vezes, os clientes falam assim, né? Algumas pessoas reclamam, falam, olha, eu fui na igreja e lá o som estava muito ruim, né? Eu fui numa cantata, eu fui num evento de pastores, né? A igreja estava cheia e o som não estava dando conta, né? E o que que acontece? Às vezes, e o que mais acontece é que, de repente, nesta igreja, quando foi adquirido o sistema, eh, não foi pensado em um projeto, em uma solução a longo prazo. E acabou se vendendo lá 2 ou 4 caixas, a metade, por exemplo, do que seria necessário. E quando se tem esse evento grande, né, o técnico tem que aumentar o volume, acaba chegando um sinal que distorce, né, o som da caixa, porque ela já não está suportando, acaba gerando uma confusão ali, uma distorção, e isso vai para frente. A pessoa que chega que não sabe esse contexto todo, né, o cliente final que não, ele só vai lá para ouvir, ele não está. Quem se preocupa com o som é só quem trabalha, né? Nós que somos técnicos, as únicas pessoas que se preocupam com o agudinho, não, as outras pessoas, quem vai na igreja, vai para ouvir a palavra. Ele não quer saber se a caixa é X ou Y, Z, ele precisa ouvir bem, ouvir com qualidade, ouvir com inteligibilidade. Eu observo que muitas pessoas falam, ah, não, eu sou voluntário na igreja, né? Eu trabalho no som. Então, nós que trabalhamos com isso, eu que vivo disso, então, uma coisa que eu prezo muito é essa inteligibilidade. E você vai ter boa inteligibilidade com caixas de line array de grande porte, de médio porte, de pequeno porte. Você vai ter uma boa inteligibilidade com caixas com alto-falante de 6 polegadas, de 8 polegadas, de 12, de 15. Né? Você vai ter inteligibilidade com Twitter, você vai ter com driver de titânio, você vai ter com driver de neodímio, você vai ter excelente qualidade de som com alto-falantes de 2 polegadas, de 2 polegadas e meia. Né? Um exemplo disso são as caixas OLB da Unil, que são caixas que têm uma ótima aceitação dentro de igreja católica, em auditórios. Então, assim, não é a caixa, não é o componente, não é a marca, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Essa necessidade. Nós precisamos entender alguns fundamentos básicos dentro de um projeto. Pois bem, como que a gente passa a entender isso?
Então, assim, nós temos essa apresentação de projeto aqui. E aqui, por exemplo, estou mostrando para vocês um catálogo do projeto que foi feito para a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Nesse mesmo catálogo eu tenho uma outra aplicação, aqui é para as caixas OLB, né? Eu tenho uma outra aplicação que é com Line Array, que foi de uma instalação realizada na Igreja Assembleia de Deus, lá no Pernambuco, em Timbi. Obrigado. Então, ambas eu tenho fotos aqui, ó. Olha aqui a instalação. Então nós temos aqui uma instalação, esse catálogo, uma instalação numa igreja evangélica e uma outra numa igreja católica, né? Com sistemas diferentes. O que vale a gente observar nisso aqui? Quais são os critérios que nós avaliamos para fazer um projeto, né? Então, critério. O critério, ele vale para qualquer coisa. Então, assim, eu preciso... Quais são as informações para a gente fazer um projeto? Eu preciso do nome do cliente, do endereço completo, a cidade, o telefone, o contato, o e-mail, né? E aí começa a questão do DPD. A Unil disponibiliza toda a estrutura técnica da empresa para atender seu projeto. Trabalharemos em conjunto com o parceiro local na sua região para melhor atender suas necessidades. Este é um serviço gratuito e funciona da seguinte forma. O Departamento de Projetos e Desenvolvimento, DPD, é uma divisão dedicada à aplicação de nossos produtos. Temos um conceito próprio de trabalho que inclui a integração de outros setores dentro de um projeto, né? Mais adiante aqui, a vocação do DPD é compatibilizar o investimento certo ao resultado esperado com a qualidade e confiabilidade que só a Unil oferece. Então, para que você faça a solicitação de um projeto, né, é preciso o nome, o endereço, o contato do responsável administrativo, do responsável técnico. Às vezes o técnico, o músico, ele quer algo assim, né? O que é legal, o que é de novo, que há de tecnologia mais avançada, só que às vezes esse projeto, esse orçamento para ali no financeiro. Então, é importante nós termos esses contatos para poder avaliar o quanto. Eu percebo que muitos lojistas têm medo, receio de perguntar para o cliente quanto você tem disponível para gastar. E infelizmente o som, né, em especial nas igrejas, ele é a última coisa. Pensa-se muito na parte estética. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu acho que é muito valioso, mas assim, o projeto de áudio, ele tem que estar iniciando quando tem a ideia de criar-se um templo, de criar-se um auditório, de criar-se uma residência, um ambiente musical. Então, o som ele tem que estar ali, junto, porque tem que viabilizar tubulação, tem que viabilizar uma série de coisas e que vai fazer com que a gente tenha condições de avaliar, né, como será o resultado de tudo isso. Então, eu vou desligar aqui a internet. Então, o que nós podemos fazer para ajudar o nosso cliente? Desde o início. Ajudá-lo passo a passo. O que é integração? Então, por exemplo, energia elétrica. Primeira coisa, energia elétrica. Nós precisamos ter uma energia elétrica dedicada, específica e controlada para o sistema de sonorização, o sistema de vídeo
para transmissão de internet. Isso é desde o altar, onde fica os músicos, o pastor, na house mix, lá no estúdio, na transmissão, no menino do projetor. Em especial, os projetores têm que estar na mesma rede do som, porque a partir do momento que você conecta um computador ou vai passar um vídeo que precisa interligar na mesa, se tiver em outra rede, pode dar diferença de potencial, pode queimar, pode acontecer uma série de coisas. E para deixar isso aí um pouquinho mais claro, né, e a seriedade que é isso, nós precisamos saber de uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Em se tratando de energia elétrica, né, eu sugiro que o sistema ele seja ligado sempre em 220. Nós sabemos que em alguns estados, por exemplo, no Paraná, fase neutro é 127 volts. Em Santa Catarina, fase neutro deveria ser 220, dependendo da região. Daí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Como ligar uma tomada? Na maior parte dos locais que eu vou, né, eu pergunto assim para o eletricista, nesse novo padrão de ABNT, né, que só tem no Brasil, aqui, qual que é o neutro? Aqui. O terra nós sabemos que é o do centro. E de acordo com a norma, essa tomada aqui ela está invertida, né? Então assim, qual que é o neutro? Eu sei que vocês estão vendo pela tela. Então o neutro, ele vai ser sempre o polo da esquerda. Olhando aqui, ó. Eu vou e tenho vídeos. Existe um problema, assim, precisamos de uma energia. O cliente gasta R$ 200.000 entre mesa, som, tudo, e não tem uma boa instalação elétrica. Assim, na maior parte, 95% dos casos, o eletricista ele não está preocupado, e isso é uma constatação, né? Maior parte das tomadas que eu vou medir, a primeira coisa que eu chego numa instalação é medir as tomadas. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se o neutro está no lugar certo, se o terra está no lugar certo e se a fase está no lugar certo. Eu já fui em auditórios dentro de universidade, onde o engenheiro fez o projeto, né, onde penso que deveria estar. Então, o camarada inverte. Nessa tomada, o neutro está aqui e a outra ele inverte aqui. O que acontece? Na parte de áudio, né, nós temos os conectores XLR, por exemplo, que ele tem malha, o que seria né, um terra do circuito, um neutro ali. Temos o positivo e o negativo. O que seria, que a gente pode dizer aqui, ó, seria malha, fase positivo e o negativo, né? Quando eu ligo uma caixa na outra, eu faço, né, a malha circular pelo sinal. Então, assim, se eu tenho essa inversão aqui entre neutro e fase, as coisas ficam meio complicadas, né? E pode ocasionar uma série de problemas, inclusive queimar. Outra coisa que nós precisamos prestar muita atenção é a questão de ligar o aterramento. Nós precisamos ter um sistema de aterramento eficiente. Por incrível que pareça, para você montar um bom circuito elétrico dentro da sua igreja, você vai gastar, acredito eu,
R$ 2.000 para fazer essa distribuição. Você paga isso em qualquer caixa básica no mercado. Só que precisa ter alguém qualificado, né? Precisa ter alguém da parte de áudio qualificado para orientar. Eu sempre digo aos clientes e parceiros da Unil, é aquele cara que vai fazer a visita técnica, é o cara que vai bater na porta da sua igreja, que vai oferecer uma solução, que vai pensar, né? Ele vai te dar todo o suporte, ele vai gastar um tempo, e eu sempre peço. Agora são duas coisas que eu vou falar que são muito importantes mesmo. Com relação que tipo de solução você quer? Para que uma loja física, né, possa contratar um profissional, que ele possa fazer uma visita na sua igreja, isso tem um custo. Eu sugiro sempre para os meus colegas de profissão, as pessoas que trabalham com a gente, que seja cobrada, se você for consertar um computador, você vai chamar o técnico, ele vai até você, ele cobra a visita técnica. Se você deu problema na sua geladeira ou na sua televisão, alguém vai na sua casa, cobra a visita. Por que com som? Porque para o cara sair da empresa dele, né, cidadão da sua cidade, sair da casa dele até a sua casa, ele tem um deslocamento, ele tem tempo, né? Às vezes, dependendo da cidade, tem que pagar estacionamento, ele vai ter que fazer um lanche fora. Por que ele não pode cobrar para fazer isso? E muitas vezes, ainda que ele não cobre, ou que ele cobre, né, por esse valor, você pode cobrar desse profissional uma resposta, né, uma resposta positiva. Ele vai resolver o seu problema, né? Então, nós precisamos pensar muito nisso. E o que acontece também é quando tem muitos projetos que acontecem, que o cliente final ele quer economizar o máximo que ele pode. Então, ele procura uma loja, o profissional vai lá, faz a visita técnica, ele faz todo o trabalho de pesquisa, faz levantamento de dados, nível de SPL, e daí esse cliente faz um leilão, né, pesquisando valores, né? É claro que existe no mercado uma concorrência, mas ele opta por comprar na internet porque está mais barato. Daí ele pensa assim, não, então eu vou comprar na internet, eu vou ter uma diferença de preço de 15%, nossa, de 20%, né? E quem vai instalar? Quem que vai dar a garantia para você? Você sabia que um projeto feito pelo Departamento de Projetos da Unil, vendido e instalado por um profissional qualificado, né? Na Unil, você pode ter até 3 anos de garantia? Quem dá essa garantia não é a Unil. A Unil treina essas pessoas, treina essas lojas, dá todo o suporte para esse lojista, para que você possa ter essa garantia, mas quem dá a garantia, na verdade, é esse instalador, é o lojista da sua cidade. É esse cara que vai te dar esse suporte técnico. Porque isso vai acontecer de você no final de semana, você vai precisar treinar o seu técnico. Você precisa treinar o seu técnico. Eu vejo que muitos pastores têm vontade de investir nessa pessoa, na pessoa que cuida do som, nos músicos, em toda a igreja, né? Assim como tem padres, eu estou falando assim de forma geral. Mas falta alguém que queira fazer isso, alguém que tenha amor por isso, que cuide disso como fosse dele, né? Eu nem digo assim, vou fazer um som, vou trabalhar para Jesus, eu vou ser voluntário. Eu, Fernando, eu sou voluntário. Então, eu faço o melhor que eu posso, aonde eu estou. Então, estou dizendo para você que está assistindo esse vídeo,
que é muito importante, né? Isso. Então, alguns casos você vai encontrar realmente preço na internet, mas assim, tem que pesar o pós-venda, porque um produto que você vai comprar, ele tem que durar 10 anos. Às vezes você querer economizar, eh, talvez seja um péssimo investimento, né? Que é você querer comprar, porque se chega o material quebrado ou danificado, hoje nós temos um problema sério com o transporte no país, então as estradas, então corre esse risco, né? Mas isso é uma coisa, então você tem que avaliar muito bem como você quer ser o projeto, tá? Se você quer ele rápido, barato, qualidade, grátis, enfim, a gente tem que pensar muito nisso. Então, essa parte de infraestrutura no projeto, quando eu peço nessa planilha encaminhar a planta em formato DWG AutoCAD. Então, esse cara que está indo fazer uma visita na sua igreja, esse lojista, esse funcionário, que passou pelo treinamento, departamento de projetos aqui na Unil, que veio para o seminário, que está estudando, então ele vai te pedir essa planta, né? Então, nós precisamos de uma planta. Ah, mas a igreja não tem planta, então ele vai estar preparado com uma trena laser, com uma trena, ele vai precisar tirar algumas medidas. E por quê? É fundamental nós termos informações. Então, nem que essas medidas chegam, né, assim, ele pode fazer até isso, né? Olha lá, altura. Só que nós estando preocupados com essa coleta de informação, então nós criamos alguns desenhos onde esses profissionais conseguem coletar essas informações de forma precisa. Então eles vão fazer isso de forma com que com que ele já tenha pelo menos as informações básicas. Então eu percebo que tem muita gente que pede assim, Fernando, eu tenho lá altura, largura e profundidade, né? Ah, beleza. Como que é a acústica? Eu hoje, em 7 anos de Onil, nos últimos 16, 18 anos, eu tenho trabalhado com projetos. Mais de 1000 projetos já passaram pela minha mão. E, assim, apenas 2 que eu me lembre que um arquiteto me deu índices de, de reverberação, né, índices que me ajudassem a elaborar um projeto que eu, antes da instalação do sistema de som, eu já sabia qual que seria a resultante, ou estaria muito próximo disso, de uma eficiência que a gente consegue ter de forma muito feliz, posso dizer assim. Então, a maior parte dos projetos que me chegam, faltam muitos dados. E quanto mais dados você passar para a gente vai conseguir trabalhar. Bem, fotos do local a ser sonorizado, fotos de eventos. Eu sempre quero. Por que eu peço o endereço do Facebook? Porque com o nome da igreja, o endereço do Facebook, hoje as pessoas vão lá e curte, faz o check-in, e isso ajuda bastante a gente poder perceber quais são as dimensões da igreja, qual que é o público, como que são os eventos, né? E acontece muito de repente, né, vou repetir novamente, a pessoa fala assim, não, dá 300 pessoas, de repente lá no evento deu 1000 pessoas e ele faz esse evento 3 vezes ao ano. Então, isso tem que ficar claro para o cliente. Olha, você vai comprar, você vai fazer um projeto. Então, assim, nós precisamos fazer um projeto que atenda essas 1000 pessoas. Nem que você tenha que sublocar.
Porque às vezes alguns clientes, o pastor, ele compra por impulso. Então, ele comprou 2 caixas o ano passado, no final do ano ele comprou mais 2, só que de outro modelo, né, de outra marca. Então, no final de um ano, ele tem lá 6 ou 8 caixas com 3, 4 modelos diferentes. Então, não há compatibilidade. Então, a nossa proposta aqui é compatibilizar projeto. É isso que nós estamos aqui para fazer. Então, para você ter, né, um bom sistema de sonorização, nós precisamos ter estas informações. E nós vamos trabalhar com base nisso. Fernando, você fez o projeto, o Nil, lojista, vocês fez, mas assim, eu não tenho condições de investir tudo isso agora. O que eu posso fazer? O que é o necessário? O que é fundamental para começar esse projeto e terminá-lo em 2 anos? A implantação do meu sistema de sonorização. Bom, o básico é isso aqui. Então você vai investir de forma gradativa. Vai comprar de repente um sistema de PA, depois vai comprar um sistema de delay, você vai conseguir fazer esse investimento por etapas. E repito, esse profissional que está com você, ele vai te ajudar nisso. Então, esse parceiro local é muito importante tê-lo perto de você. Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso de uma foto do altar, uma foto do altar tirando para frente da igreja. São várias fotos. Quanto mais foto, do mezanino, se tem mezanino, galeria, né? Da parte de baixo da galeria, de onde fica a mesa de som. Geralmente, o mesário, né? Ele fica no local do lado da escada, ou atrás do altar. Então, isso dificulta demais o trabalho. Essa pessoa, ela tem que estar onde está a maior parte das pessoas. Tem que ser criado um ambiente ali onde ele possa ouvir o que as pessoas estão ouvindo. Hoje, com a questão de você poder controlar uma mesa de som via iPad, isso ajuda muito. Só que limita, né? Eu sou operador também, então eu gosto de ter uma mesa física, gosto de ter botão para girar, né? Mas isso é uma coisa assim que é uma característica minha. Bem, além das fotos, vamos pensar na infraestrutura. Nós precisamos, né? Por exemplo, disjuntor curva C. Esse disjuntor, quando alguma coisa entra em curto, ele dispara. Não é por aquecimento igual aqueles disjuntor. Eu acho que todo mundo já deve ter visto aquele disjuntor pretinho. Ele é por aquecimento. Então, esse curva C, qualquer alteração na rede, ele já desarma, né? Cabeamento de energia separado. Então, assim, energia que é de áudio pode andar junto com o cabo de áudio, mas você não pode, por exemplo, passar um cabo ou um multicabo em cima do teto da estrutura metálica, passando perto daqueles reatores, daquelas lâmpadas que tem. Aqueles reatores, ele gera, né, alta frequência e que vai ser captada pelos cabos de sinal, pelo multicabo. Então você precisa ter, né, uma eletrocalha perfurada, tipo C, que vai ajudar na proteção dessas interferências. Isso não é muito caro. Você precisa ter um quadro de distribuição específico para a gente fazer o balanceamento de energia. Então, geralmente no quadro entra 3 fases, neutro e terra. Então, você vai ligar, vai casar a fase do PA esquerdo com o direito, do altar dos músicos com a mesa de som. Então, você vai equalizar essa carga para que você consiga melhor administrar. Eu até sugiro, às vezes, você colocar a contactora, que é até mais barato. Esse quadro ele está atrás, em algum lugar, em algum andar dentro da igreja. Então,
Como que se liga um sistema de som? Para você ligar o sistema de som, você tem que ligar primeiro a mesa de som, periféricos, depois as caixas. Por último, as caixas. Porque se a caixa está ligada, você liga a mesa de som, vai, dar aquele barulho. Aquilo pode chegar a queimar seus alto-falantes, drivers, isso acontece. Ainda que os amplificadores, tal como os da O'Neill, tenham um sistema, de auto-rampa, é um sistema de proteção que vai proteger os alto-falantes. Então, para desligar a mesma coisa, desliga as caixas, depois a mesa de som. Tem que criar-se um roteiro, um diagrama de ligação. O camarada que vai fazer a instalação do teu sistema, ele tem que ter um manual, explicar, isso aqui tem que estar pregado do lado da mesa de som. Olha, para ligar o sistema, para quem já andou de avião, ou já viu vídeos de pessoas andando de avião, alguma coisa nesse sentido, todo piloto tem um checklist. Checar tal coisa, checar cabo de coisa, checa a mesa de som está ligada, checa se o equalizador, checa se o processador, checa se a caixa de subwoofer, checa se o monitor está ligado, para ligar. Então você vai criar isso. E da mesma forma ele vai ter que passar para você como que é feita a ligação. É muito importante você ter um diagrama de ligação. Eu vou puxar aqui uma coisa que eu nem iria mudar. Então, o que você precisa ter? Um sistema de processamento, distribuição elétrica, um diagrama de distribuição elétrica. Olha lá. Você tem um relatório, o processador, a descrição aqui é um processador, 8 saídas do processador. O que liga a saída 1 a saída 2, Aqui, relatório de distribuição elétrica. Então, assim, a chave lá no quadro de elétrica, a chave 1 vai ligar 2 subwoofer. Que disjuntor que é? Vai ligar em 220, a curva C e um disjuntor de 25 amperes. A carga desse circuito. Que tipo de cabo que está ligando isso aqui? Distribuição do PA. Ele vai ligar lá, o teu PA tem lá 10 caixas. Então, esse disjuntor de 20 amperes, 220 volts, ele vai ligar a caixa 4, 5, 6, 7, 8. O cabo para ligar isso aqui é um cabo de 3x4. Por quê? São duas vias de fase e uma de terra, ou fase, neutro e terra. Então, isso aqui você tem que ter. A empresa, a pessoa que está instalando o seu sistema de som, ele tem que ter isso, ele tem que te fornecer todas essas informações. Então, é um direito do cliente cobrar por isso aqui, por esse serviço. Eu sugiro que o seu técnico de som da igreja, do auditório, ele acompanhe todo esse processo para que ele saiba aonde está ligando, por onde estão passando os cabos, como estão sendo soldados. A questão é muito séria. Não dá para a gente brincar. O investimento é muito alto. Bom, vamos voltar aqui. Então, tem que saber essa infraestrutura. Tem que ter. No caso de instalação particular, sugerimos uma equipe técnica de técnicos treinados e habituados com a instalação de sistemas de sonorização, indispensável que tenha NR10 e NR35. Ou seja, o rapaz da elétrica, ele tem que ter qualificação, tem que ter uma capacitação para trabalhar com a parte elétrica. O menino que vai instalar a caixa de som, que vai pendurar essa caixa de som, ele tem que ter uma qualificação para poder subir em um andaime, para poder fazer essa instalação de forma segura. Porque se essa caixa cair, a culpa é de quem? De quem que você acha que é a culpa? Do instalador? Do fabricante. Do fabricante? Bem,
Ah, do dono da loja? Não. A culpa, a responsabilidade é do dono do imóvel. É do pastor que alugou o imóvel. É do padre. É ele que responde. Então, cabe ao instalador, à loja que está te vendendo o sistema, solicitar ou te ajudar, né, a ter uma RT de instalação. Se você vai fazer uma reforma na sua casa, você tem que ter um projeto, mandar para a prefeitura. Porque para instalar um sistema de sonorização, não tem. É só ver a questão do bombeiro. Para você abrir um ambiente, você tem que ter o alvará do bombeiro. Então, assim, as pessoas pouco se preocupam com questão de segurança, instalação de caixa de som. E qualquer coisa, qualquer acidente que porventura venha acontecer, pode machucar pessoas. Ainda mais quando se fala de line array, de caixas, de arranjos, em que tem muitas caixas. E para deixar isso mais fácil, essa assimilação mais fácil, vou pegar aqui a Unil, as caixas de line array, elas têm um fator de segurança. Aqui eu tenho uma imagem do bumper, né? Um fator de segurança de 5:1. Ou seja, eu indico, né, segundo esse documento, quando nós criamos ele, vamos pensar na caixa OLA 260, OLA 2600. O bumper, ele tem que suportar, a gente aceita no OLA 260, no máximo 10 caixas, OLA 260, e 2 grave, OLS 1018, OLS 4800, ou para a OLA 2600 agora, são 10 e 2. Então, o fator de segurança para essa caixa, o fator de segurança deste bumper é de 5:1. Significa que esse bumper ele suporta 50 caixas de line e mais 10 caixas de grave. E isso nós mandamos para o IPT fazer a aferição disso. Nós precisávamos ter um dado técnico, uma avaliação técnica, que pudesse nos dar base. Então, nós temos essa documentação que comprova o fator de segurança na questão de uma instalação. Então, preocupe-se muito quem vai fazer, como vai fazer. E o bumper, lembrando que o bumper ele sempre deve ser suspenso por 2 pontos. Não precisa você colocar cabo de aço, porque no próprio software, aqui ó, no próprio software, ele vai mostrar quais são os furos, né, que vai ficar fixado o bumper. Então o bumper precisa ser fixado apenas por 2 pontos. Não precisa colocar mais do que isso. Ele foi projetado para isso, tá? E se você quiser economizar fazendo com o teu serralheiro, daí você perde toda a garantia. Bom, agora vamos falar do projeto. O projeto em si, ele é uma coisa, eu tenho que adiantar um pouquinho porque a gente já está conversando demais aqui. Existe uma apresentação aqui da Unil, existe algumas preliminares do sistema, respeitando seus requisitos básicos, né? Isso aqui é muito importante. Qual que é o nível de pressão sonora? Recentemente a Unil implantou nos seus manuais nível de pressão sonora. Por que nível de pressão sonora? Porque, de acordo com as normas técnicas, por exemplo, a sua igreja ou você conhece alguém que tem problema com ruído? Você conhece alguma igreja que está respondendo algum processo com relação a ruído? Eu acredito que sim. Então, o problema de som alto é muito sério. Então, a gente
tem que se é, ficar muito atento a essas normas. Então, por exemplo, qual que é a base que eu penso para um volume dentro do som dentro de uma igreja, né? Lá fora da igreja, vamos pegar lá, reclamação. Vamos pegar a reclamação. Segundo a NBR, em área mista, né, convocação recreacional, período diurno, 65 decibéis. Noturno, vamos trabalhar aqui com 65 decibéis. O camarada, que é o fiscal da prefeitura ou da polícia do meio ambiente, assim, poucas pessoas nessa área têm qualificação para fazer essas medições. Mas isso é uma opinião minha particular e não vem ao caso. Mas assim, vamos pensar que lá fora você pode ter 65 decibéis até 22 horas, das 8 às 22 horas. Vamos pensar nisso, que é o período. Só que leva-se em consideração também, né, aí vai estar no projeto que você tem que elaborar e mandar para a prefeitura, uma igreja, por exemplo, que tem 1.000 membros. Então envolve estacionamento, as pessoas saindo, aquela rotatividade, trânsito. Então isso também é levado. Mas assim, eu vou ficar apenas e exclusivamente com relação à questão de ruído do som, tá? O ruído que o som pode gerar, isso aí tudo. Pois bem, a NBR diz que você pode, essa norma aqui, ter até 65 decibéis. Então ele vai usar um decibelímetro, vai medir, e essa média tem que estar dentro desses 65 decibéis. Agora, quanto que você está usando dentro da igreja? Essa é a pergunta. Quanto que você está usando dentro da igreja? Não adianta você vir com o celular e dizer que, não, mas aqui eu tenho meu celular e consigo medir. A não ser que você tenha aferido isso perto de um equipamento de medição, que é um medidor de nível de pressão sonora. A maior parte das pessoas conhece isso aqui como decibelímetro. Decibelímetro a gente não mede, mas ele é um medidor de pressão sonora. Com esse equipamento, é possível medir isso e você, um equipamento desse, ele custa muito barato. Esse mais simples aqui deve estar custando em torno de R$ 200. Esse aqui em torno de 800, não sei. Mas sabe aquela dificuldade que o pastor tem assim, meu irmão, baixa o som, precisa ser mais baixo, a gente precisa se reeducar, estamos tendo problema com o vizinho. Né? Então, esse equipamento ele vai ajudar nisso. Porque você vai chegar do lado da pessoa, ele vai ver o nível ali e vai saber. Porque o músico, quando ele está louvando em cima, imagine assim, você é músico, está ali em cima do altar, do presbitério, tocando uma música e as pessoas começam a bater palma, as pessoas se emocionam, começam a chorar, né? Então há uma energia ali, né? Tá havendo uma emoção. Então o que é, e a gente, quando a gente está gostando daquilo, a tendência é a gente aumentar o volume, né? Assim, é uma questão emocional que está acontecendo ali. É muito legal. Só que existem algumas limitações, e uma delas é o volume. Sem falar que as pessoas batendo palma, elas vão gerar pelo menos um ruído de 10 decibéis. 10 decibéis acima desse ruído é o dobro da nossa percepção auditiva. Ou seja, quando eu vou fazer um projeto em que vou dar um exemplo,
em que a igreja esteja ali com 90 decibéis, quando elas começam a bater palma, vai para 100 decibéis. Né? Então eu preciso ter um sistema que tenha no mínimo 100 decibéis, porque a hora que o preletor, a pessoa que está lá na frente, fala assim, amém, todos ouçam esse amém. A hora que ele diga, um minuto, por favor. Imagine você ali batendo palma, não está ouvindo, as pessoas batendo palma, a banda tocando, e o pastor quer dar um aviso. O padre quer dar um aviso. A pessoa que está lá na frente quer dar um aviso. Você não vai ouvir. Ou o que mais acontece, você não está entendendo nada, não tem inteligibilidade, daí você vai pelo que os outros. As pessoas começam a bater palma, daí todo mundo começa a bater palma. Né? Mas ela não viu o que foi dito. É igual ouvir uma piada, você ouvir as pessoas do lado rindo e você não entendeu. Mas espera aí, o que aconteceu? Não entendi. É o que mais ou menos acontece na maior parte das igrejas. Então, saber qual que é o nível de pressão sonora é muito importante. Agora, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Quanto tempo, e eu vou te ajudar com relação à tolerância de ruído. Né? Por exemplo, você sabia, eu estipulo um nível de ruído, né, com base em 95 decibéis. Por que 95 decibéis? Isso dentro do templo. 95 decibéis equivale, você pode ficar exposto a esse nível de pressão sonora sem causar nenhum dano ao seu ouvido durante 2 horas. Quanto tempo demora um culto, uma missa, um show? 2 horas. Só que isso é intermitente, porque tem a palavra, tem o louvor, tem o show todo nesse nível. Então você não vai ter problema com relação a isso. Se você colocar 95 decibéis. Se você precisa de níveis maiores, então à medida que você aumenta o nível, diminui o tempo. 100 decibéis, 1 hora. Então, para que você tenha ideia do que significa isso, vamos pensar numa caixa de som que ela te fornece a 15 metros, 90 decibéis. Se você colocar uma outra caixa igualzinha a ela, ali, do lado, você vai ter um acoplamento acústico de 96 decibéis. Ou seja, quando você soma 2 caixas com o mesmo nível de pressão sonora, você tem um acoplamento de 6 decibéis, então vai para 96. Só que para você ganhar mais 6 decibéis, você tem que dobrar a quantidade, então vai precisar de mais 2. Se você quer acrescentar mais 6 decibéis, vai precisar de mais 4, 8, 16 e aí por diante. Então, se você quer sair de 95 dB para 100 decibéis, você vai ter que praticamente dobrar o tamanho do teu sistema. Então, se você tem 8 caixas na igreja, você vai precisar colocar 16 caixas. Então, às vezes, o que acontece na maior parte das vezes, você quer colocar uma caixa muito potente e você não precisa disso. Então, você precisa de uma consultoria para te ajudar. Você precisa de um consultor que vá no culto, vai subir em cima do altar e vai medir qual que é o nível de pressão sonora ali. Ele vai medir qual que é o nível de pressão sonora que vai estar lá no fundo, atrás, lá fora da igreja. Então, é esse profissional que você precisa para fazer o seu projeto. Que ele vá aí, que acompanhe você. A coisa está séria, não está? E é realmente assim, é muito complicado, é muito difícil fazer um projeto de sonorização que seja eficiente.
Vamos voltar aqui? Então, eu preciso, se nessa leitura foi constatado que dentro da igreja você tem 95 decibéis, normal, e quando as pessoas batem palma, vai para 100, então você precisa ter um sistema de 105 decibéis. Porque senão não vai dar conta. Aqui tem alguns dados de inteligibilidade. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que está aqui, eu vou explicar uma coisa para vocês que chama-se curva de Pohn. O que vem a ser isso? Quando você usa um sistema de som baixinho, né, num volume baixo, você vai reforçar, vai precisar, porque o nosso ouvido ele é mais sensível na região de médio. Então, você vai colocar um pouquinho mais de grave. À medida que o nível vai subindo, essa curva, nossa percepção auditiva, ela vai mudando. Por isso que nós fazemos aquela curva sorriso. Lembra dessas curvas aqui? Por que a gente faz essa equalização aqui? Ó? É em função da nossa percepção. Aí existe aquelas equalizações artísticas, né? Que a gente faz. Mas aqui, ó, pode ver, ó, olha aqui, ó, essa curva azul aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, isso seria... Então, por isso que antigamente, a gente, por hábito, né, a gente já fazia esse reforço aqui na parte de equalização. E tem a ver com essa questão. Uma outra coisa que é importante a gente saber o que é qualidade dentro de um sistema de sonorização. Eu não vou nem falar de curva Z, de curva A, de ponderação agora, tá? Eu vou falar especificamente. Lembra quando eu falei para você que o que é inteligibilidade? Então, para eu ter inteligibilidade na região de fala, que é a mensagem que nós temos na igreja. Então não adianta você querer ter um subwoofer de 21 polegadas, que está aqui para colocar música, e você não ter uma boa inteligibilidade na região da voz. Então, lembra que eu falei para você, um alto-falante de 2,5 polegadas, ele consegue responder de 150 Hz até, a nossa vai até 12, 16 kHz, mas até aqui, ó. Então, qualquer alto-falante de 10 polegadas e um tweeter consegue responder isso aqui. Desde que essa caixa esteja posicionada no local certo, na altura, com o ângulo de cobertura certo, você consegue ter isso aqui. É claro que talvez você, por exemplo, com driver, um TI, você vai ter uma resposta melhor. Agora, para música, você precisa de uma extensão de 50 até uns 12. A partir de 14 tem já muita gente que não consegue ouvir essas frequências. Ah, mas o driver responde até 17K. Mas quem que vai ouvir isso? Essa é a questão. Quem que vai ouvir? Né? Como que vai ser feito isso? Então, quando eu falo de instalação de igreja, então olha aqui, ó, eu tenho igreja instalada com sistema na parede. Pode ver que elas estão simetricamente posicionadas. Os ângulos, olha aqui, ó, a altura, olha a perfeição dessa instalação. Isso aqui é uma igreja Assembleia de Deus lá em Pernambuco. Instalação do meu amigo Ziel e a equipe lá da Igreja Assembleia de Deus do Pernambuco. Olha que coisa linda. Olha a instalação, a qualidade da instalação. Então, você pode, e eles mesmos, né, a própria Assembleia de Deus, eles têm outros sistemas instalados
com caixa de line array. Olha aqui, ó. Instalação feita pelo Ziel e a equipe. Olha lá, line array. Então, o line array é a melhor coisa. Sim, ele tem a aplicação correta. Eu vou aproveitar essa imagem só para dizer uma coisa. Eu gosto de trabalhar com side fill, porque o side fill ele permite que o pastor ande aqui no altar, que ele possa ir de um lado para outro. Olha aqui, ó. Ele pode, porque se ele estiver próximo aqui aos monitores e sair daqui, ele não consegue mais ouvir. Aqui é condicionamento acústico, essa tela aqui, mas então assim, quem está palestrando, quem está falando aqui, não fica parado muitas vezes. Eu, quando vou fazer palestra, enfim, eu não fico parado. Então o side fill ele permite que você consiga ir de um lado para outro. Aqui já é uma outra instalação com sistema de line, ó, front fill. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Olha aqui as caixas. Mas vamos voltar na parte onde a gente parou. Então, a qualidade da palavra, isso aqui é muito importante. Isso aqui não tem a ver com marca, com neodímio, não. Isso aqui, qualquer sonofletor, ele pode te oferecer. Existem vantagens de você ter uma caixa processada, ótimo, né? Só que daí isso vai ser um outro papo. Então, tecnicamente, né, o que você precisa saber é isso. E, dando andamento ao nosso projeto, pode ver que a gente está só a introdução. Eu estou falando aqui apenas de uma introdução de como instalar um sistema de som. Então, o projeto foi desenvolvido e aqui, isso aqui, eu dou um nível. Por que 91,6 dB em todo o ambiente? Em todo ambiente com sistema vertical array da Unil Audio. Com desvio padrão de 1,3 dB. Em qualquer lugar da igreja, eu vou ter 91,6 dB. Isso aqui com ruído pink noise. O ruído pink noise, ele tem um fator de crista de 12 decibéis. Ou seja, eu tenho um range ainda de 12 decibéis em praticamente todo espectro. Então é possível que esse valor aqui, ele suba. E ele vai subir. Até porque, como eu faço um projeto, eu nunca vou colocar o meu sistema trabalhando no máximo. Porque a vida útil de um equipamento de som vai depender muito de como eu trabalho ele. Se você for ver no manual das caixas OLB, você vai ver assim, que o desempenho da caixa para você utilizar 300 watts é uma caixa passiva. Nós estamos falando de uma caixa passiva, né, que depende de um amplificador externo. Se você for usar ela na potência máxima, você pode usar ela por 2 horas, que ela vai te entregar aquele nível. Agora, se você precisa para um encontro, um evento, né, que dure a semana toda ininterruptamente, daí você precisa passar essa potência, esse nível de desempenho da caixa para 200 watts. Então, ele vai trabalhar durante 100 horas, 200 horas, sem problema algum. Então, a gente precisa respeitar isso. Então, por isso que o projeto, talvez o que eu estou falando, ele saia, né, de uma compreensão e que precisaria de uma explicação melhor. Você vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem de 10 quilômetros. Você pode ir rodando com o seu carro a 6.000 giros? Pode. Ele vai consumir mais, ele vai desgastar mais, né? Vai esquentar o motor mais rápido.
10 quilômetros. Agora, se você for fazer essa viagem de 300 quilômetros, desse jeito, o que vai acontecer com o seu carro? Qual a vida útil do seu carro? Agora, se você for, né, a 3.000 giros, 4.000 giros, na velocidade da rodovia, o que vai acontecer? Você vai rodar 150 mil quilômetros com esse carro. É disso que eu estou falando, é essa comparação. Tá? Então, agora a gente já entrou. Aqui eu vou começar a entrar agora na tabela de dados, posicionamentos dos sonofletores. Uma coisa muito importante, caso o cliente não autorize a instalação no local exato especificado, ele deve ser imediatamente informado que quaisquer alterações no posicionamento das caixas irão incidir diretamente no resultado da eficiência e inteligibilidade do sistema de sonorização. Ou seja, eu vou fazer uma simulação, o consultor vai até a sua igreja, ele vai ver a possibilidade, olha, o ideal da caixa seria aqui, mas dá para a gente colocar aqui, ó. Então, quanto melhor for a posição da nossa caixa, muitos arquitetos criam um ambiente muito bonito, só que não pensam onde vai ficar a caixa, ou quer colocar uma caixa que ela não apareça. O pessoal que faz evento corporativo não quer que o som apareça. Então, assim, então não quer ouvir. Então, a gente tem que ter essa confiança de passar para o cliente e falar assim, ó, o melhor local você vai ter, a gente pode colocar aqui. Existem formas de resolver isso? Existem várias formas. Mas à medida que você coloca a caixa numa posição que não é ideal, isso vai acabar afetando. Bom, aqui, então, nós fazemos para o sistema OLB, nós fazemos aqui nesse projeto, nesse caso da Catedral Metropolitana do Rio, eu simulei a igreja, que porventura é uma igreja que tem 80 metros, 90 metros de diâmetro, 60 de altura, ela é redonda, o altar fica no meio da igreja, é muito difícil de sonorizar essa igreja, um desafio muito grande. E aqui então eu consigo fazer simulações, por exemplo, frequência de 250 Hz, 1 kHz, 12K5. Então, e eu consigo colocar os microfones, vários microfones, com software AMS OLB. E eu vou especificar aqui no projeto quais são as características das caixas. Potência, lembra que eu falei que trabalhar 200 watts, 100 horas, 2 horas, que é o indicado. O nível de SPL, resposta da caixa, os amplificadores, os acessórios, eu coloco tudo, sonofletores, a montagem do subwoofer. Nesta ocasião da catedral, eu montei uma técnica de subwoofer cardioide, né? Eu posso falar para vocês depois por que, né, usar essa técnica. E olha aqui algumas fotos depois do sistema já instalado. Uma coisa importante que a gente coloca, eu coloco a quantidade de caixas, o peso e o consumo. Então aqui, se fosse um arranjo de line array, o cliente já saberia, já teria informação para passar para o engenheiro calculista se a estrutura aguentaria o peso. E passaria já para o eletricista qual que é o consumo desse conjunto de caixas, para que se ele precisasse fazer um reforço na parte elétrica, né, já tem esses dados para não termos surpresas no futuro, na hora de instalar. Daí eu fiz o PA principal, simulação do delay. Então eu gerando de novo novas frequências, a tabela de consumo, né, a foto do delay já instalado. A gente vai para um outro side fill. Olha aqui, ó, retornos do altar. Olha o retorno aqui instalado. Que tipo de retorno? Retorno do coral, né? E outra coisa, relatório de processamento. Processador, saída do processador, o corte na caixa, a posição, a altura
leitura, o chaveamento do amplificador, que sinal que sai de qual processador, que vai entrar em qual amplificador, que vai passar por qual cabo, qual que é a bitola do cabo. E o rack, como são vários amplificadores, aqui aqueles racks que são montados. Então, rack 1, né? O que está ligado neles? O que está montado nele? Aqui são 4 amplificadores. O rack 2, 2 OAC, processadores, mais 2. Então, a posição deles, como que está ligado. E aqui algumas instalações. Aqui, eu já falei para vocês que aqui é um projeto já de uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus. São as mesmas características que a gente leva em consideração. E para algumas igrejas, por exemplo, aqui é um line array. Então, nesta montagem aqui, o pé direito é baixo, então nós montamos o grave atrás do line array. Pode ver que tem até a caixa de side fill, não tem. Então, precisava de um retorno, eles não queriam retorno no chão, então nós colocamos aqui, ó, montado. Então, situação que pé direito baixo, posso colocar o grave atrás e o line array. Tá? Isso aqui é um ambiente para palestra, isso aqui é uma caixa OLS 1018 que funciona como grave. Para a igreja evangélica, no caso aqui desse projeto, a Igreja Assembleia de Deus, nós colocamos o grave, as caixas de alta e mais subwoofer no chão. Então, aqui nós fizemos a simulação com o AMS 260, que é para as caixas OLE 260. Esse software aqui está disponível no nosso website. O próprio software já gera um arquivo em PDF com os dados, medida que você colocou, a altura, quantidade de caixa, nível de pressão sonora. Ele gera em 2 dimensões. Isso aqui, quando foi lançado esse software, era algo inovador no mercado nacional. Aqui, ó, caixas de subwoofer, que caixas, como que deve ser montado o subwoofer. Olha aqui, ó, técnica de montagem de subwoofer. Esta montagem em linha, eu gosto bastante dessa técnica, principalmente para a igreja. O front fill, o delay. Aqui eu coloco até algumas observações com relação à infraestrutura de fixação. Aqui, ó, pode ver, é um exemplo. Isso aqui é uma foto de uma estrutura metálica, onde eu sugiro que seja feita, colocado aqui, ó, uma viga de ligação I, que eu coloco aqui, ó, um link de tipo de viga. Então você vai dividir a carga, o peso do teu sistema entre 2 tesouras. Então isso ajuda muito, né, na hora da instalação, para não forçar a estrutura. Aqui a parte de monitores. E aqui algumas fotos da igreja depois do sistema instalado. Então, de novo, dados do processamento, a igreja e a simulação feita com software. Esse material aqui está disponível no website da UNIL. E você pode fazer o download lá, fazer um monte de perguntas. Eu vou dar continuidade no próximo vídeo, né, a respeito de projetos. Daí a gente vai falar de software, a gente vai falar de várias coisas que o pessoal já está me fazendo pergunta aqui, para eu esclarecer algumas coisas, tá bem? Então, vou fazer um novo vídeo, que esse vídeo aqui já ficou grande, uma nova transmissão. Um forte abraço, fica com Deus.